Muito bem, pessoal. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre o Netuno retrógrado. Inclusive, no vídeo anterior, eu falei sobre o movimento retrógrado aplicado a qualquer planeta, porque é um fenômeno. Todo fenômeno gera uma energia. E quando a gente compreende como que a gente dança com as energias que acontecem no universo, a gente acaba fluindo de uma maneira mais harmônica com a natureza e a gente tende a viver mais feliz, trabalhando com aquilo que proporciona a natureza ao nosso aprendizado no momento. E dentro do Netuno, a gente tem vários aspectos subjetivos. Netuno, ele vai além de tudo aquilo que a gente enxerga com esses dois olhos. Netuno é aquele olhar transcendental da vida. E também a experiência de conectar com algo transcendental. Quando você está lá na sua meditação, de repente você levita. Você entra em Samadhi. Você está lá sonhando, de repente você tem um sonho super lúcido, super vívido. E só o fato de você lembrar do seu sonho já faz essa experiência assim bem profunda. E se você ainda relacionar esse sonho com algum processo da sua vida, alguma experiência que você está passando, que talvez aquele sonho simbolicamente traga algum ensinamento. Por isso que o Netuno ele navega muito no universo dos símbolos. E ele vai então evocar um aprendizado, vai evocar uma mensagem através do simbolismo. E dentro do Netuno, a gente tem essa conexão profunda com a verdade transcendental, com a essência divina, com o infinito além da Terra. Porque na Terra a gente tem tais coisas tangíveis que a gente está acostumado a ver, tocar, experienciar. E com Netuno, a gente acaba entrando numa dimensão muito além disso. Coisas que você não consegue degustar com essa língua, que você não consegue enxergar com esses dois olhos. São coisas de uma experiência plenamente etérica, plenamente espiritual. E onde você consegue conectar com isso? Onde você está dormindo e entra então nesse plano astral e está meditando e também entra numa conexão superior que você acessa mais profundamente a sua alma. E quando você está projetando alguma coisa também, porque o Netuno ele também representa o campo das idealizações. Então, eu idealizo que eu quero construir tal coisa. No primeiro momento, aquilo é uma ideia na minha cabeça, é uma mentalização. Para depois começar a se encaminhar para uma plasmação, para uma construção material, quando eu começo a aplicar os meus esforços, quando eu começo a arquitetar na minha mente possibilidades para construir. Enquanto isso, é um sonho. E o sonho é Netuno. Então, uma idealização, um vislumbre, um flash, um insight, que é aquela conexão do seu espírito te lançando uma mensagem, dizendo faça isso, ainda é algo que está no campo etérico. E o campo etérico, ele não tem essa forma material que a gente está aqui acostumado a enxergar dentro da nossa visão mais materialista. O que é etérico é algo que pode se tornar real, mas ainda requer um esforço da minha mente e do meu corpo e do meu espírito, para que isso realmente se plasme, para que isso se concretize. E justamente quando o Mercúrio entra retrógrado, a gente começa a avaliar para nós mesmos, refletir sobre o que realmente é importante construir, o que vale a pena a gente cultivar de idealizações e de sonhos, e quão profunda está a nossa conexão com os outros planos, com o plano divino, com o plano transcendental, o quão profundo está a minha sintonia com o meu espírito, com a minha alma, e quão profundo é esse meu amor transcendente àquele amor mais mundano, aquele amor mais mundano que espera algo em troca, aquele amor assim que tem sempre algo para satisfazer e diz que ama como uma ferramenta de abertura de caminhos, né? Um abre de sésamo, eu te amo. Mas é aquele amor desinteressado, aquele amor que entrega a sua energia, o seu prana, para todos os seres, servindo a todos da forma como puder e realmente assim abençoando tudo e a todos. Netuno, ele é como um sacerdote que está abençoando tudo e a todos e emanando o seu amor o tempo todo. Então, se ele entra em algum ambiente e de repente alguma pessoa tem uma postura que possa incomodar, digamos assim, o Netuno de maneira alguma vai se sentir incomodado. Ele vai acolher com caridade aquela pessoa. Pode ser uma pessoa assim que polua pra caramba através da sua voz, por exemplo, que fale muita coisa que você não goste e muita coisa assim que possa ser de frequência baixa. O Netuno ele acolhe e ele emana o seu amor e ele abençoa. E quando ele tem essa atitude benévola de abençoar, a energia dele transporta-se àquela pessoa. E quando aquela pessoa recebe essa energia, ela pode entrar num vislumbre, num insight, numa conexão assim etérica
e ver, nossa, mas eu só estou falando besteira, de repente eu devo transformar alguns aspectos da minha vida para que eu melhore como ser humano, para que eu melhore e quem sabe consiga acessar uma dimensão mais feliz nessa minha realidade aqui na Terra. E dentro disso tudo, a gente tem então uma postura de amor incondicional. Isso é uma essência netuniana. Ao mesmo tempo, o Netuno ele nos encaminha para as ilusões. Aquilo que você acha que é real, mas que na verdade não é, uma fantasia. Então a gente tem que pesar todos esses aspectos. O quanto que a gente consegue emanar esse amor, entendendo que os planetas transpessoais, como a gente chama, porque eles não pegam a pessoalidade. Eles pegam todo um coletivo e todo um movimento que se relaciona a gerações. Determinada geração tem o Netuno naquele signo, determinada outra geração tem o Netuno naquele outro signo. E quando a gente começa a analisar de forma mais geral, é um trabalho coletivo. Desenvolver esse amor e essa capacidade de abençoar a todos. Independente que te incomode, independente assim que seja contraditório aos teus ideais, independente que seja algo que te faça mal, que te ponha na cruz, você ainda assim vai trazer aquela energia de amor e você vai abençoar, para que toda aquela linhagem que venha, inclusive, depois daquele ser que você abençoou, possa ir elevando a sua consciência e a gente construindo, no âmbito coletivo, um planeta muito mais feliz, um planeta muito mais harmonioso. E esse trabalho de Netuno reside no aspecto devocional a algo que vai além. Porque se a pessoa fica presa aqui nessa dimensão, interessada apenas pelas coisas que estão aqui, a tendência é que ela vai se incomodar, porque ela está no trabalho dela e alguém atrapalhou o trabalho dela. Como é que ela vai desenvolver esse amor incondicional? Ela está com um interesse, alguma coisa que ela quer construir e aquele interesse não foi satisfeito. Então, como que eu vou conseguir amar se a pessoa não desenvolveu aquele que era o meu interesse, não me prestou aquilo que eu queria, no caso? E com Netuno a gente vai desapegando de tudo isso. A gente vai desapegando desse plano para ir se dissolvendo e acessar uma dimensão cósmica, uma dimensão que leve então ao infinito, ao eterno, a Deus. A esse princípio de energia de amor incondicional. Porque Deus seria isso. É o amor incondicional. É aquela presença compassiva que está sempre disposto a doar. Nunca disposto a tomar, mas sempre disposto a doar. Então, o quão doadores estamos, o quanto estamos nos aproximando dessa frequência, o quanto nós cultivamos de tempo para a gente ter aquela experiência meditativa de acessar essa dimensão mais espiritual de Netuno, de conectar com essa fonte. E todas essas perguntas e todos esses questionamentos que eu estou trazendo são perguntas que a própria alma faz quando o Netuno fica retrógrado, para que a gente possa então colocar uma sintonia mais profunda com ela e ir quebrando aquela cadeia de ilusão. Porque a gente se ilude às vezes com coisas que provavelmente pode trazer a felicidade, que provavelmente seria aquilo que me traria algo de bom, sendo que na verdade a felicidade reside na sintonia com a sua alma a cada respiração e no processo de andamento dessa vida e na descoberta dessa vida, que é nada mais que um sonho. E quando a gente começa a entender o conceito mais profundo do que é real e do que não é, e não que eu seja a pessoa que vai dizer o que é real e o que não é, mas no sentido de que o que realmente vai trazer uma dimensão divina para nós. Onde que a gente realmente se sente vivo e aonde que a gente se sente correndo atrás de uma máquina, atrás de um monte de coisa que na verdade não vai nos trazer plenitude, que na verdade muito mais preenche o nosso tempo, ocupa a nossa energia e nos dispersa da nossa real essência. Tudo aquilo que nos ilude. Onde às vezes você vai atrás de uma relação, atrás de um trabalho, atrás de um projeto, atrás de qualquer coisa que aparentemente seja a sua fonte de realização, mas que na verdade não é. A fonte de realização está justamente nessa experiência de conexão com o espírito que você é. Porque quando a gente fica muito atento às coisas materiais aqui, a gente esquece que na verdade somos espíritos, antes de corpos. Não tem como o espírito se satisfazer com uma dimensão material. A dimensão material, o corpo é um veículo para que o espírito possa expressar todo o seu amor e possa então se tornar essa presença divina, de plena doação, de plena sabedoria e de plena sintonia com a essência divina de cada outra célula que está envolvendo esse todo. Então, o espírito ele não vai se satisfazer indo atrás disso e atrás daquilo, é como correr atrás do próprio rabo. E então, quando a gente entra nessa sintonia mais profunda com a alma, aí a gente está tendo uma experiência de Netuno, que é aquela experiência de se dissolver.
Você está meditando e você entra numa sintonia com a fonte, um momento de dissolução total, que não tem pensamento, não tem nada, é só a luz e é só aquela sensação de levitar, realmente. E essa sensação de levitar está em Netuno. E isso vai naturalmente largando todo aquele peso desnecessário, porque para levitar tem que largar esse peso desnecessário. E com Netuno a gente precisa encontrar uma dimensão de amor para levar isso. O Netuno, ele é o responsável por trazer o seguinte conceito: antes de corpo, você é um espírito. E antes de você encontrar uma realização com o chão que te envolve e o contexto externo, o contexto físico que te envolve, você tem que estar nessa plenitude interna. E é bom a gente observar como que está a nossa sintonia com o nosso interior, como que está a sintonia com aquilo que é mais subjetivo, com aquilo que vai além das formas físicas, como que está essa sintonia com o que é transcendental. Porque a partir disso a gente inclusive vai tendo inspiração, que é outra palavra netuniana, para construir aqui na Terra uma dimensão artística e feliz a partir do nosso amor. E Netuno também é o senhor das artes, o senhor da música, inclusive. Então, conforme a gente vai entrando nessa sintonia, surge o artista em nós. E tudo aquilo que a gente faz, não quer dizer que você, assim, tem que ser um pintor, tem que ser um músico. Você pode ser um advogado. Você pode falar de forma artística no tribunal e espalhar essa mensagem de amor. E fazer as pessoas que estão lá naquele tribunal refletir: poxa, mas será que realmente é desse jeito que a gente conduz as leis mesmo, tudo mais? Você pode levar muita sabedoria em qualquer forma de expressão artística, seja lá o que você se propõe a realizar, seja lá o que você está se propondo a construir para a sua vida. E essas análises são muito importantes, porque o Netuno, ele vem nos lembrar: esse corpo, ele é um receptáculo para o espírito estar caminhando, aprendendo a desenvolver essas virtudes espirituais divinas, que é o amor, que é a compaixão, que é a benevolência, que é a doação. É um instrumento de serviço, para ver se está pronto para transcender para uma dimensão mais elevada de uma vez por todas. Então o Netuno, ele também não quer que você fique lá escapando da realidade. Essa é uma sombra netuniana. Quando a gente escapa da realidade, a gente quer ficar apenas olhando desenho animado, olhando Netflix, olhando anime, seja lá o que for, e a gente fica vivendo no mundo da fantasia. Ou a gente fica no suposto ego espiritual, a gente fica lá naquela conexão de monge, de guru, que não se mistura com os mortais e tudo mais, e que tem assim a consciência muito elevada. Sendo que, na verdade, essa postura já faz assim a pessoa cair por terra. Netuno também vem trazer para nós o aspecto da humildade. Ele é o regente de peixes. Então todas essas energias piscianas estão na essência netuniana. Peixes, ele é um signo que traduz muito a frequência crística. Cristo, ele foi um avatar, e ele foi então um ser assim de total elevação, que veio assim na Terra justamente para levar essas mensagens, e foi o avatar presente no final da Era de Peixes, que marcou toda essa consciência pisciana do desapego das coisas daqui, mas ao mesmo tempo vivendo tudo aqui, interagindo com todos, sem preconceito, com um amor incondicional por todos os seres, e essa conexão intuitiva, que é uma essência muito forte de Netuno. O Netuno e a pessoa que está bem firmada com ele, como Cristo esteve, inclusive a frequência de Cristo transita muito nessa dimensão pisciana, na dimensão de Netuno. Como ele foi, ele estava na total sintonia com o Pai, com o céu. E a partir dessa sintonia operava milagres na Terra. E aí que então esses três planetas eles podem levar para a conexão super-humana. De você ter a capacidade de operar milagres, de você ter a capacidade de levitar, de ter uma intuição super clara, de sonhar e prever o futuro. E você vai acessando isso quando você deixa de se iludir. Isso com Netuno. Cada um dos três planetas transpessoais, os transaturninos, oferece uma lição que estão diretamente associados ao desenvolvimento espiritual, ao despertar espiritual. Mas para ancorar isso no corpo, na realidade, de forma prática, é muito importante a gente passar pelas lições de conexão com esses aspectos divinos, com esses aspectos transcendentais. E no caso, a gente conseguindo fazer isso com o plano de Netuno, a gente já não perde mais tempo com aquilo que é ilusório, com aquilo que não é verdadeiro, com aquilo que não traz um real preenchimento, com aquilo que não nos leva ao divino e que não ajuda a gente a levar também o divino adiante. O que seria o divino, gente? O divino não é um Deus de barba
que está lá em cima de uma nuvem com o cajado e assim um livro na mão, sei lá, num trono, não sei. Cada um tem uma visão, mas essa é uma visão dual. É uma visão assim que não se enquadra a conexão real do que é a unidade divina, de que Deus está em tudo e que Deus é tudo. E quando você assume a frequência energética de Deus, você transborda alegria, você não se apega a nada ilusório, você transborda esse amor, você transborda sabedoria e você tem o poder de realizar tudo aqui na Terra que você intenciona estando numa sintonia positiva que pode beneficiar todos aqueles que estão habitando essa Terra também. Nunca algo pensando na sua ganância, nunca algo pensando em algo que eu quero materializar, que eu quero realizar. Antes o serviço. Netuno ele vem dizer isso. O serviço é muito importante. E a partir do servidor estar bem colocado, o servente, bem colocado na sua intenção de pureza, ele vai receber o poder. A palavra flui através dele, a intuição flui, a magia acontece. E aí então que a gente se coloca como pessoas prontas para encarnar a frequência divina. Sob todas as suas formas. Cada cultura, né, tem assim a sua maneira de representar o divino, mas na verdade é tudo uma coisa só. E quando a gente recebe essa graça, receber a graça, algo que vai além da causa e do efeito. Causa, quando você age e você tem uma reação. E a partir dessa reação se desdobra outra ação sua e outras reações e você está aí fazendo. Mas a graça é quando você simplesmente vai se colocar na ação e não porque você preparou alguma coisa, simplesmente a coisa flui miraculosamente através de você. Se você se coloca a serviço com pureza, isso acontece. E é algo assim que flui naturalmente, porque essa é uma condição que o humano tem a disponibilidade de alcançar. Mas ele tem que se preparar e limpando aquele ego, aquela mente que diz que eu quero isso, que eu quero aquilo, que eu queria que fosse assim, que eu tenho interesse tal e tudo mais. E firmar, lembra aquele conceito que eu falei no começo? As idealizações. Que as minhas idealizações, seja do que eu for, da arte que eu vou fazer, que também é do domínio de Netuno, seja em benefício de todos os seres, seja com pleno amor, com plena doação, que aí o poder artístico vai se tornando cada vez mais elevado, e a magia e o poder psíquico, aquela dimensão que eu não consigo acessar do meu cérebro, né? Aqueles tantos por cento que eu acesso, 5% que dizem por aí. Eu acesso muito mais, eu começo a acessar o meu poder integral de ser humano, que é divino, que transborda do meu ser conscientemente. Essa é a bênção de ser humano, a consciência de ser divino. O animal também é, a vaca também é, o boi também é, o coelho é, a planta é, a rocha é. Mas eles não têm as faculdades dos 3 chakras superiores que representam o elemento éter. Netuno conecta com o elemento éter, também com o elemento água, mas em essência com o elemento éter. Então, a gente tem essa condição de acessar na realidade etérica tudo aquilo que vai além da Terra. E que ao mesmo tempo é a substância necessária para que as coisas na Terra possam acontecer. Quando você joga uma coisa no éter, quero construir tal coisa, uma escola que vai trazer muita luz e para todos aqueles que vão estudar naquela escola vão estar muito elevados. Então se você nas suas idealizações não está assim intencionando por algo que realmente vai beneficiar o todo, não tem aquele amor verdadeiro. E quando a gente sabe que tem um amor verdadeiro? Quando a gente não se apega ao efeito, mas sim ao processo. Ah, eu estou fazendo isso para quê? Para ganhar dinheiro. Ah, para conquistar tal pessoa, para isso, para aquilo. Não, é o processo. Eu me encanto, eu amo o processo. E cada momento que vai então sendo desenvolvido, cada degrau da escada, eu entrego completamente o meu coração. E aí a magia vai acontecendo. Então, dentro das suas idealizações, é importante revisar todos esses aspectos. E para isso acontecer, revisar como está a sua conexão íntima do coração com algo superior. Seja o que for, a forma que você vai dar para isso. Lembrando que não importa a forma, importa a frequência, a energia. Porque quando você bate de cabeça, se devociona, entrega o coração, isso entra em você. Você se devociona a Cristo, por exemplo, que é uma forma, né, de cultuar uma frequência divina muito clássica para nós aqui do Ocidente. Quando você se devociona, essa frequência de compaixão entra em você. Mas quando você se devociona com verdade, não para mostrar que você vai na igreja e tudo mais, ou por questão social, ou por questão familiar, ou por questão kármica disso, daquilo. Quando você transcende de todas as formas, os desenhos, a política da coisa. Ai, mimimi, que a igreja católica é isso. Ai, Inquisição. Beleza, teve tudo isso.
Mas quando você sai dessa coisa mental e simplesmente observa, tá lá o cara. E o cara, ele foi essa imagem que trouxe a consciência. E a consciência é o que guarda a frequência. É o que guarda a energia do amor, da paz, da tranquilidade, da serenidade, da paciência, da calmaria, da doação, da entrega plena ao transcendente. Quando você se devociona a isso, você entra nessa sintonia e de repente a sua vida se transforma completamente, porque você vai desapegando de tudo aquilo que é ilusório. Enfim, esse foi uma conversa então sobre Netuno e dentro desse contexto do movimento retrógrado. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí, ativa as notificações aí, se inscreve no canal, deixa o seu comentário para dizer como é que está fluindo aí a produção de conteúdo, se você está gostando, sugestões, estou sempre aberto. Muito grato pela presença, muito grato pela contemplação, vibrando por muita luz para o seu caminho sempre. Quem quiser, quem tem Instagram, quiser seguir lá no Instagram, pode seguir lá também, @sathari.sat. Lá também estamos produzindo bastante conteúdo para levar então essas mensagens dentro desses estudos, astrologia, numerologia, tarô, cabala, yoga, tudo isso. E que essas bênçãos todas de Netuno, dentro da sua máxima elevação de amor, de compaixão e de serviço desinteressado, aplicado ao benefício de todos, cubram completamente o seu ser, pois é aí que reside a realização plena do espírito. Muito grato.